Meus queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus, estamos aqui para mais uma vez. A gente está estudando, a gente está buscando aqui o Evangelho de Jesus Cristo que escreveu João. E que cada vez possamos deixar essa mensagem que Evangelho significa o próprio Jesus Cristo penetrar em nossos corações. Já vimos que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O próprio Jesus Cristo, ele se fez carne e habitou entre nós. Se fez como um ser humano, porém não pecou, santo, puro e maravilhoso. Ontem estudamos a respeito da lei e compreendemos que o Velho Testamento, as coisas da lei, sempre apontava para uma realidade. Porque Moisés, ele veio com a lei, mas Jesus Cristo veio com a graça e com a verdade. Jesus é o cumprimento da lei. É maravilhoso. Nele se finalizou todo o cumprimento da lei, em Cristo Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E hoje vamos caminhar mais um pouco em conhecer e em prosseguir em conhecer o Senhor. Esse é o nosso objetivo, gente. Conhecer cada vez mais Jesus Cristo. Tem muitas coisas que é desnecessário a gente aprender. Nosso foco é se encher dele, encher do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus possa ministrar em nossos corações. Vamos lá. João, capítulo 1, a partir do versículo 19. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. João disse: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és tu, pois? És tu Elias? Elias era um profeta do Velho Testamento. Ele disse: não sou. És tu um profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Quem dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu. Ele quem? João o Batista. Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor. Meus queridos, a primeira mensagem aqui que eu quero trazer, quando eles falam para João, os judeus, os sacerdotes que vieram de Jerusalém e os levitas, e eles perguntaram: quem és tu? Perguntaram a João Batista: quem é tu? Quem é você? Você é algum profeta? Você é Elias? E nessa passagem eu me lembro do Senhor Jesus Cristo perguntando aos seus apóstolos. Jesus chegou para Pedro, Tiago, João, todos os seus apóstolos, perguntou: o que as pessoas falam e dizem a respeito de mim?
Aí os apóstolos ficaram olhando, e Jesus fez essa pergunta: o que os moradores, as pessoas relatam sobre mim? E eles começaram a falar: Senhor Jesus, falam que o Senhor é Elias. Fala também que o Senhor é Jeremias ou alguns dos profetas. Fala também que o Senhor é até João Batista. E o Senhor Jesus ficou ouvindo ali, eles relatando. Aí o Verbo, Cristo, o Senhor, olhou assim para eles e falou: e vocês, que diz que eu sou? Presta atenção que as pessoas que não têm um Senhor, que não buscam o Senhor, eles têm uma visão do Senhor. Mas nós, a palavra do Senhor Jesus diz que o Senhor Deus nos escolheu desde a fundação do mundo e nos separou, nos santificou e nos chamou. Colossenses diz que Jesus nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. É diferente, meu amado. As pessoas desse mundo, muitas pessoas aí só procuram as coisas terrenas. Mas nós que temos um compromisso, que desejamos Jesus, nós buscamos as coisas do alto. E o que é as coisas do alto? É o próprio Jesus Cristo, que veio do alto. Então procuramos as coisas do Senhor, nossa mente é diferenciada. Porque muitos estão aí, a palavra do Senhor diz que o Deus desse século, que é Satanás, ele cegou o entendimento dos incrédulos. O povo vive aí sem entendimento. A visão do povo é mamon. A visão do povo só é as coisas terrenas. Parece que quando eles partirem, parece que eles vão levar tudo. Porque a ganância é demais, irmão. O principal é Jesus Cristo. Que adianta o homem ganhar o mundo todo e morrer e perder a sua alma? Jesus Cristo. Jesus ele diz: trabalhai não pela comida que perece, gente, mas trabalhai pela comida que subsiste para a vida eterna. Ou seja, precisamos trabalhar, investir nosso tempo em Cristo Jesus, em fazer a vontade dele. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que dizes o povo que eu sou? Jesus fez essa pergunta. Ficou ali, Jesus, o que as pessoas falam que eu sou? Algum profeta, alguns dizem que o Senhor é Jeremias ou João Batista. E vocês, o que diz que eu sou? Vocês que andam comigo, vocês que andam ouvindo a minha voz, o que você diz que eu sou? E a palavra do Senhor diz que Pedro, cheio do Espírito Santo, cheio da virtude de Deus, olhou para o Senhor Jesus e disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Pedro falou essa verdade, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus disse: Pedro, sobre essa verdade que você falou, porque você está falando não da carne, você não está falando de si mesmo, mas você está
inspirado pelo Santo Espírito de Deus. O meu Pai Celestial, Pedro, fala através da sua boca. E sobre essa verdade aí, que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, eu vou colocar a minha igreja. Olha aí, gente, que não é sobre Pedro. Não é sobre essa verdade. Que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vou colocar a minha igreja. E as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Satanás não vai prevalecer. Os demônios não vai prevalecer, porque é me dado todo poder nos céus e na terra. Meu querido, você está me ouvindo? Jesus é todo poderoso. Jesus é mais forte do que as drogas. Jesus é mais forte do que os vícios. Jesus é mais forte do que tudo. Missionário, por que você fala isso? Eu sinto e eu vivo isso. Tinha coisas que eu tinha vícios que eu digo, meu Deus, é impossível deixar isso. Mas quando eu senti o fogo do Senhor, senti o amor de Jesus, eu falei como o apóstolo Paulo e falo como o apóstolo Paulo. Podemos todas as coisas porque o Senhor Jesus me fortalece. Diga aí, meu amigo, minha amiga, onde você estiver, diga assim: eu posso todas as coisas, porque o Senhor Jesus Cristo, ele me fortalece. E é Cristo em nós a esperança da glória. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse, Pedro, tu está cheio do Espírito Santo de Deus. E é verdade, eu sou mesmo o Messias, eu sou o Cristo, edifico a minha igreja sobre essa verdade. Então a verdade, a igreja do Senhor Jesus, a qual é o corpo dele, e ele é a cabeça, não está fundamentada em seres humanos pecadores. Está fundamentado nele mesmo, viu? Se alguém te falar ao contrário, não aceite, gente. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas, para lhe perguntarem, quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou, eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram, quem és, pois? És tu Elias? Ele disse, não. És tu o profeta? Respondeu, também não. Disseram-lhe, pois, declara-nos. Rapaz, esses homens estavam malucos aqui, viu? Eita, esses fariseus, rapaz. Isso tudo, gente, sabe o que é? É porque não querem aceitar a verdade. Olha, nos enviaram, olha, ó, já vivem agradando a homens aqui. Vivem agradando a instituições, coisas de homens. Meus amados, nós precisamos preferir Jesus na nossa vida mais do que tudo. É Ele que preenche. Eu tenho esposa, eu tenho uma filha, mas eu vejo que Jesus Cristo, são praticamente 4 horas da manhã, e eu estou aqui animado, falando de Jesus Cristo. Por que, missionário? Porque é Ele, irmão. Agora fica esses fariseus, esses religiosos, eles amam as multidões, amam as cadeiras chiques, isso tudo é ilusão, amam o dinheiro, gostam que as pessoas ficam chamando eles de homens de Deus, amam os ternos. Nós precisamos se agarrar com Jesus. Então eles ficam todos confundidos. Olha o que eles dizem. Então lhe perguntaram,
Que és, pois? És tu Elias? Ele disse: Não sou. És tu o profeta? Respondeu: Não. Disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àquele que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? E aqui estavam confundidos, viu? Que a pessoa sem o Senhor Jesus só se embaraça. Pessoa sem o Senhor Jesus é como uma folha seca. Vive aí, ó. Então ele respondeu: Eu sou uma voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Então, qual foi a resposta aqui de João Batista? Ele citou o que Isaías, um profeta, falava dele, falou, que ele seria uma voz do que clama no deserto. O Senhor Jesus Cristo te chamou, meu irmão, minha irmã, para ser também uma voz para pregar o Evangelho de Jesus, que é o próprio Jesus Cristo. Pregar onde, missionário? Nesse deserto, nesse mundo. O mundo é um deserto. Falta a água de Deus. Mas Jesus Cristo, ele é a água que as pessoas precisam beber. Nós precisamos proclamar Jesus Cristo, meu amado. Divulgue esses áudios com as pessoas que vocês amam. Divulgam o máximo que vocês puderem. Façam a parte de vocês. Ah, missionário, mas eles não querem ouvir. Isso aí não pertence a você. Se as pessoas vão ouvir ou não. Nosso compromisso é falarmos de Jesus Cristo. Porque o crer em Jesus Cristo vem pelo ouvir. Ouvir a palavra dele. Ouvir falar dele. Como crerão se não há quem pregue? Então é necessário a gente falarmos de Jesus Cristo, gente. Eu daqui a pouco já vou entrar ali dentro do metrô cheio de gente para falar de Jesus Cristo. Tem muita gente que deseja. Jesus Cristo é o pão, Jesus é o alimento. O povo precisa comer desse pão. O povo precisa beber dessa água. Eu sou uma voz do que clama no deserto. Vamos ser também uma voz. Endireitai o caminho do Senhor. Jesus deseja que todos sejam salvos. Mas é necessário, gente, a pessoa se dedicar para deixar mentira, deixar as obras da carne, que é a lascívia, prostituição, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, brigas. Missionário, o que é porfia? Porfiar, ficar brigando com palavras. Não, gente. A gente proclama o Evangelho seguindo a paz com todos e a santificação, a qual ninguém verá Deus. Como disse o profeta Isaías a respeito de João o Batista: Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus. E perguntaram-lhe: Então, por que batizas, João, se não és o Cristo, nem Elias, nem os profetas? Respondeu-lhe João: Eu batizo com água, mas no meio de vocês está quem vós não conheceis. Aí os fariseus não chegavam nem a conhecer Jesus Cristo. Por quê? Porque o coração está em outras coisas. Meu irmão, minha irmã, ouça o que eu vou te dizer. Você só vai conhecer Jesus Cristo se você aplicar todo o coração dele. No início da minha fé, eu ouvi essa canção.
que dizia assim: quando tudo deixares no altar, quando tudo, a canção dizia, quando tudo você deixar no altar do Senhor, em Cristo Jesus, quando você desabafar com Ele, quando você falar tudo, aí sim Jesus dará o seu poder para você. Aí sim Jesus vai se revelar para você. Mas você precisa entregar tudo, tudo. Tem gente que é tão preocupado. Ah, eu preciso entregar 10%. Olha, Jesus, 10%. Eu pergunto, 10% de quê, meu querido? Os homens é que estão aperreados, estão nervosos. Às vezes um aluga um galpão, lugares caros, aí fica aí puxando os cabelos. Mas Jesus está preocupado com 10%? Meu querido, Jesus quer 100% do teu íntimo. Jesus quer você. Quando você casa com a pessoa que você ama, você está querendo o sofá da pessoa? Não, missionário. Você está querendo o carro da pessoa? Não, isso aí é uma pessoa interesseira, uma pessoa materialista que fica com a pessoa dessa forma e termina se decepcionando, viu? E quando a pessoa descobre, a pessoa humilha. Não, eu fico com a pessoa porque eu amo. Assim também é Jesus Cristo. Você precisa se agarrar com o Senhor Jesus porque você ama Ele. Você quer e deseja Ele. Você quer Jesus Cristo. Seu tempo é dele. Seu íntimo é dele. Você fala tudo para ele. Então ele não está preocupado em 10%. Ele quer 100% do seu coração. Essa que é a verdade. Respondeu-lhe João: eu batizo com água, mas no meio de vocês está quem vos não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno, eu, João, não sou digno, de desatar-lhe as correias das suas sandálias. Olha como João era humilde assim, se entregava mesmo. Então, a palavra do Senhor, em outros textos, como Mateus, Marcos, Lucas, João, ele vai dizer assim: eu batizo vocês com água, mas virá aquele que vos batizará com o Espírito Santo. João, você entenda, você tem que entender. A palavra do Senhor diz que um homem ele se entregou ao Senhor, se converteu por meio de Filipe e ele pediu para ser batizado. Filipe batizou ele, molhou a cabeça dele. Agora lembra que o batismo é algo externo. E eu sempre estou te dizendo que Jesus ele quer trabalhar dentro de você. Os homens eles se apegam muito a rituais. Jesus ele quer fazer uma lavagem dentro de você. A palavra do Senhor diz que o mágico estava lá com Filipe em Samaria. Aí Pedro chegou fazendo sinais, maravilhas, falando de Jesus. Ele chegou para Pedro e disse: Pedro, quanto é que tu quer vender aí o Espírito Santo? Tenho dinheiro, sou rico, eu compro. Quanto é? Pedro olhou para ele e disse assim: você está cheio de mal. Que você se converta, viu? Ah, mas eu tenho meu cabelo molhado, acabei de ser batizado. Você tem que lavar por dentro. Você está entendendo? Religiões, eles são gananciosos, eles, para dizer que você pertence à religião deles, eles te pegam até de criança e joga logo água na cabeça e diz: esse aqui já é meu. Olha, é ligeirinho, é esperto, né? Isso aqui já são nossos, já é nosso. A gente pega logo é de criança. Meu amado, batismo é um rito, um ritual, e se for feito
de maneira que você não limpou o seu coração, que você não está verdadeiramente na presença de Deus, é em vão, viu? Pode se banhar o dia todinho nessas águas, pode gritar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não vai acontecer nada. Aprenda logo isso. Jesus está preocupado o que se passa dentro do nosso coração, dentro da gente. Nós temos que ser lavado por Jesus Cristo. E João diz, eu batizo aqui com água. Deu o ritual aí que sempre foi feito aí. Ah, missionário, quer dizer que não é para se batizar, não. A gente pratica, sim, o batismo nas águas. Mas lembra que é algo para mostrar para o povo. Porque a realidade mesmo do batismo é algo orgânico, algo espiritual e que você possa entender. Jesus, ele morreu na cruz e ele ressuscitou. Então, quando Jesus morreu, a gente foi sepultado com ele. Quando ele ressuscitou, ressuscitamos junto com ele. Mas isso é no campo espiritual, algo que você tem que sentir na sua vida. Missionário, eu me sinto que uma nova criatura. Jesus transformou o meu ser. Aí sim, aí vai valer a pena. Respondeu-lhe João, eu batizo com água, mas no meio de vocês está quem vos não conheceis, o qual vem após mim. Ele vos batizará com o Espírito Santo. Olha aí, o mais top de todos. Água, todo mundo pode batizar o outro com água, viu? Tem gente aí, meu amigo, que aluga aí um espaço aí numa esquina, coloca o nome da placa da igreja e arruma uma piscina, aí começa a batizar o povo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, começa a batizar. Isso aqui já pertence à minha organização. Tem mais, a vontade dele é isso. Mas Jesus, ele é o único que batiza a pessoa com o Espírito Santo. Missionário, o que é batizar com o Espírito Santo? Ele te dá o Espírito Santo. Só ele. Ninguém pode dizer Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito de Jesus Cristo. Só ele pode te dar esse maravilha, o Espírito Santo, que o mundo não conhece, viu? Por isso que vivem tirando a vida dos outros. Vivem na tristeza, na solidão, porque não conhecem. Mas para os verdadeiros que buscam Jesus em espírito e verdade, ele te dá o Espírito Santo. Paulo chega e diz assim, queridos, quando vocês ouviram o evangelho da vossa salvação, quando vocês ouviram falar de Jesus, porque Jesus é o próprio evangelho, o evangelho, vocês acreditaram, vocês creram, vocês têm fé em Jesus, vão colocar essa fé em ação, essa fé é viva, vocês são selados com o Santo Espírito da promessa. Então Jesus, ele te sela, ele te dá. É só isso. É você ter uma fé viva nele, que Jesus te dá o Espírito dele para você. Missionário, eu quero cada vez mais. Seja apenas verdadeiro, viu? Só isso. A chave é ser verdadeiro. É desejar Jesus. É dizer, Senhor Jesus, transforma o meu coração. Preciso de ti. Respondeu-lhe João, eu batizo com água, mas no meio de vocês está quem vos não conheceis, o qual vem após mim, do qual eu não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, ai meu Deus do céu,
Não sei você, meu irmão, mas eu sinto aqui a presença. No dia seguinte, viu João a Jesus. Vou marcar aqui, ó, Jesus Cristo, que o nosso objetivo desses estudos, dessa ministração é conhecer Jesus e prosseguir em conhecer. Jesus que vinha para ele e disse, quando João olhou e viu Jesus, João disse, com a voz bem alta, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis aí a realidade. Lembra lá, volta lá no Velho Testamento, olha para Abraão oferecendo o seu sacrifício, o seu filho Isaque para Deus. Aquele Isaque, aquele menininho, representava ali, em breve, o Cordeiro de Deus. Lembra aquele povo ali no templo de Salomão, oferecendo aqueles cordeirinhos. Lembra daquela ovelha, aquele cordeiro de Moisés lá no Egito, quando ele pegou aquele sangue e colocou nas lateral das portas, para que o anjo não matasse os primogênitos dos filhos de Israel. Mas agora aqui, no Novo Testamento, nessa nova aliança, está aqui o Cordeiro Pascual. Estamos na semana da Páscoa. Domingo, os homens, estipularam praticamente o comércio, porque a visão só é comércio, eles estão comemorando a Páscoa. Nós não precisamos mais sacrificar cordeiro, porque o nosso Cordeiro Pascual, que é Jesus Cristo, ele já foi morto em uma cruz e ressuscitou. Então Jesus é o nosso Cordeiro Pascual. Eis aí, ó, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, vai ser morto em uma cruz, vai ser ali chicoteado. E vocês têm que lembrar, gente, que o Cordeiro, no Velho ali Testamento, só sombras, tinha que ser sem mancha, sem defeito, tinha que ser limpo. E Jesus é esse Cordeiro, sem pecado, sem fingimento, verdadeiro. Quando fala, eu vou fazer, não é político não, viu? Aí quando ele diz, eu vou fazer isso, ele vai fazer. Ele é verdadeiro. E vendo Jesus passar, diz, eis o Cordeiro de Deus. João, o Cordeiro de Deus ali em forma de um ser humano, gente. O Senhor, ele falou para quem? Falou para todos, gente. As coisas de Deus é abertamente. Eis aí, ó, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meu Deus, o pessoal até se assustaram, viu? Como é que pode, João? É, meu amigo, é maravilha. Os dois discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. Discípulo de quem? De João. Quando ouviram o mestre dele, João Batista, falando isso, disse, João, nós vamos sair fora, nós vamos seguir esse cordeiro. Meu irmão, nós precisamos seguir esse cordeiro, o apóstolo, o enviado de Deus, o Pai eterno, o Senhor. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhe, que buscais? Disseram-lhe, Rabi, que quer dizer mestre. Onde assistis? Ou seja, aonde o Senhor mora? Respondeu-lhe, vinde verde.
Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Então o Senhor Jesus, ele vê, eu estou querendo seguir Jesus. Ele vai olhar para você e vai dizer, o que queres, meu filho? O que tu quer? Só quer bênção? Tu só quer o quê? Corpo saudável? O que você quer? Você tem que dizer, Senhor, eu desejo o Senhor, quero te seguir verdadeiramente. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinha ouvido o testemunho de João, e seguindo Jesus, ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse, achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E o levou Jesus. Olhando Jesus para ele, disse, tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia, e encontrou Filipe, a quem disse, segue-me. Ora, Filipe era de Betsaída, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe, achamos aquele de quem Moisés, olha aí, Moisés escreveu na lei. Tá vendo? Tudo estava apontando, os profetas, tudo falavam desse Cordeiro de Deus, desse Cristo, e a quem se referiram os profetas? Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael, olha aqui o preconceito, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Meu Deus, preconceito, gente. Olha, deixe todo tipo de preconceito. Às vezes eu vou dar um suco para minha filha e a primeira coisa que ela faz é perguntar de que é. Digo, não, meu amor, toma aqui. Mas de que é, pai? Aí eu tenho que falar a verdade, é de acerola. Ela diz, quero não. Eu digo, Radassa, você já tomou esse suco? Já não. Eu digo, por que tu não quer esse suco? Às vezes eu deixo de preconceito, tem que tomar, tem que provar. Tem gente que tem preconceito, gente. Um dia eu cheguei para uma mulher e disse, Jesus te ama, viu, senhora? Ela disse assim, não, eu já tenho minha religião, nasci nela e vou morrer nela. Digo, senhora, não estou falando de religião, não. É lá na tua igreja, dá dízimo, não dá? Os pessoal pensam que Jesus é essas coisas. Por isso que quando o Senhor Jesus perguntou para as pessoas o que dizem, o que as pessoas dizem de mim. Porque, gente, para muita gente, Jesus é um galpão de 4 paredes. Quando fala de Jesus, já pensa 4 paredes, um lugar. Tem gente que quando fala de Jesus, é o cristianismo, né? Tem o budismo, tem o islamismo, tem o hinduísmo, tudo de iso tem. Aí coloca Jesus como cristianismo, é o cristianismo. Ah, tu é cristão, tu segue o cristianismo. Jesus. Ai, meu Deus. Meu irmão, eu sigo o eterno. Não venha colocar palavras na minha boca. Os pessoal interpretam e fazem errado, viu? Jesus é a vida. Então, quero finalizar as palavras de hoje te perguntando: quem é Jesus para você? Porque aqui, ó, ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem diz: achamos o Messias. Aqui diz também, ora, Filipe era de Betsaída, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael, de Nazaré pode sair alguma coisa boa de lá? Respondeu Filipe, vem
e vê. Vem e vê. E isso aí é no teu íntimo. Venha e vê Jesus Cristo. Abra o coração para Ele. Quem é Jesus para você? Jesus não pode ser, meu querido, uma religião, não. Ele não é uma religião. O que ele diz? Que ele é missionário. Ele diz que ele é um pão vivo que desceu do céu. Se eu todos os dias tomo café, tenho um almoço, tenho uma janta, eu preciso de Jesus também. Ele é um alimento. Ele é o nosso café da manhã. Ele é o nosso almoço. Ele é nossa janta. Nós precisamos se alimentar dele. Falarmos dele, se agarrar com ele. Nesse mundo perverso. Ele é o apóstolo, que significa o enviado do Pai. Ele é o sumo sacerdote, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Não tem mais necessidade para sacrifício de cordeiro. Jesus é o nosso Cordeiro Pascual, Pai eterno, Príncipe da paz, nosso eterno, água da vida, que ele disse para a mulher, eu sou a água, mulher. Você bebe água aí, desse poço e passa a ter sede. A água que eu lhe der, você nunca mais terá sede. Então guarda essa mensagem no seu coração. Jesus, ele é tudo para nossas vidas. Que dizem que as pessoas falam de mim? E Pedro disse, Jesus, tu és o Filho do Deus vivo. Jesus pegou essa verdade e disse, a minha igreja está firme nessa verdade. Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, está a minha igreja. As portas do inferno não vão prevalecer. Então se agarre com esse Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Abraço do missionário. Jesus te fortaleça e te dê força.